Braguinha, deixa eu gravar meu vídeo agora. Oi, eu sou o Clébio. E, gente, essa semana eu tava lembrando de algumas coisas. Recebi uma daquelas lembranças que tem lá no Instagram, sabe? Eu acabei me lembrando que faz mais ou menos um ano que eu contei para todo mundo que eu namorava e tal. E olhando pra trás eu percebi que minha vida mudou muito, muito, muito. E muitos de vocês que me acompanham já passaram por isso, ou estão passando por isso, ou querem passar por isso. Por isso que eu vim fazer um vídeo bem pessoal, falando realmente como foi as minhas experiências. Com tudo, com família, com amigo, comigo mesmo, com relacionamento. Esse vídeo não tem roteiro, é um vídeo bem do meu coração mesmo. Eu sentei aqui com vocês e vou conversar como se estivesse falando com um amigo meu. Então vamos lá. Primeiramente, não faz um ano que eu me assumi, que eu realmente acredito que você se aceitar é algo muito mais seu e depois dos outros. Faz um ano que eu falei pros outros, porque eu já me entendia há um tempo antes. A primeira coisa que eu vou falar disso tudo é sobre meu relacionamento, pra explicar todo o contexto. Por que eu preciso explicar isso? Por quê? Eu já namoro, vai fazer 3 anos, aliás, moro junto há 3 anos. Então eu já tive que me aceitar a um rolê antes, porque assim, as pessoas que me conheciam, eu já falava, não tinha problema nenhum em falar com os youtubers, falar com os meus amigos. O maior problema era a minha família e eu acabava não podendo falar com a internet porque minha família não sabia. Então eu acredito que a coisa que mais mudou no meu relacionamento tem muito a ver com a internet, porque eu tinha uma liberdade maior de postar foto, de poder postar stories, de não precisar esconder, porque antes era muito uma coisa de tipo assim, preciso gravar stories. Cris, reta pra lá. E gravava stories, sabe? Deitado na cama, com ele ali, mas sem mostrar. E hoje em dia é algo muito mais leve, é algo muito mais que eu sinto que eu tenho uma liberdade, sabe? De eu fazer realmente o que eu quiser e postar o que eu quiser, porque ninguém tem nada a ver com isso. E eu acredito que de certa forma isso meio que juntou a gente mais também, porque como todo mundo sabia e as pessoas realmente viam a gente como casados, a gente acabou sendo aproximado muito mais. Pra todos os eventos que a gente vai, chama os dois. Todo lugar que a gente vai, chama os dois. E antes, por algumas pessoas verem como amigos, não era tanto assim. E também aconteceu das pessoas respeitarem mais. Acontecia muito. Ainda acontece de tanto eu quanto ele receber foto, receber gente dando em cima, receber nude, essas coisas. Só que depois que a gente falou, diminuiu muito. Então realmente mudou muito com essa questão da como a sociedade vê a gente. Por mais que a gente não deva ligar muito pra sociedade, eu realmente concordo com isso, mas eu acho isso algo muito bom. Mudando aqui fora, aos poucos vai mudando aqui dentro, sabe? Até eu mesmo, assim, como eu falei, eu já tinha me aceitado antes, até porque eu comecei a namorar, tinha ficado, todo esse rolê. Eu passei por um rolê pra me aceitar. Se vocês quiserem que eu fale sobre a minha aceitação em si, comenta aqui de baixo, eu posso fazer outro vídeo conversando com vocês, explicando como foi esse rolê. Mas esse é um outro caso, mas realmente sobre eu comigo mesmo sendo assumido na internet, realmente, mano, mudou completamente, porque como, mano, só de não ter o peso de você não poder falar isso, não poder falar aquilo, não poder parecer isso, não poder andar com certas pessoas, você perde tudo isso, porque você perde esse medo de alguém descobrir algo, porque você não tá escondendo nada. Eu acho que com o tempo também você vai perdendo o medo, porque no começo eu acho que essa parada de assumir tem muito a ver com medo da família, medo dos amigos, medo de tudo. Depois que você assume, você percebe que, tipo, às vezes os amigos que você perdeu, era melhor ter perdido mesmo. Claro que essa questão com família é muito relativo, não dá pra eu botar o meu exemplo pras outras pessoas, porque, por exemplo, sei lá, só aqui em casa temos 2 exemplos completamente diferentes, e eu sei que tem pessoas que passam por um rolê muito pesado. Eu, graças a Deus, eu não tive um rolê tão pesado assim. Vou chegar na parte da família ainda, calma aí. Mas de verdade, por mais que eu me aceitasse, soubesse o que eu era, sou, porque eu tive todo esse rolê de me aceitar, descobrir se eu era gay, bi, o que eu era, se eu era pan, talvez. E por eu ter minha vida exposta, eu tive que ter esse momento pra mim, pra me descobrir. Inclusive, todo esse rolê de pensar nesse vídeo surgiu que eu tava participando da live ao vivo da parada. E nisso o Pedro, depois na roda, acabou falando: nossa, Clébio, mas pra você é totalmente diferente, né? Porque você acabou se assumindo, se aceitando, entendendo sua sexualidade totalmente exposta. Não era eu entre meus amigos, era eu com 1 milhão de pessoas me vendo. E por conta disso eu precisei me reservar muito durante muito tempo, tanto o meu relacionamento, pra principalmente descobrir o que eu era, pra me entender, me aceitar. Então eu passei por um processo muito grande com isso antes, mas também depois que eu falei na internet, mudou muito, porque eu realmente comecei a ter mais orgulho, sabe? Porque parou de ser um medo, que eu quero falar isso pra tirar um peso, pra virar algo do preciso falar, eu preciso levantar uma bandeira, sabe? Eu sou orgulhoso pra de quem eu sou, eu tenho muito orgulho de quem eu sou. Então se outra pessoa não gosta, eu preciso mostrar pra essa pessoa que não tem problema nenhum. Então parece que a coisa virou de medo pra orgulho, e isso tem muito a ver com eu falar abertamente, não ter medo nenhum de falar sobre isso. E se alguém vier me criticar, eu vou falar: putz, mano, sério, que pena, né, velho, que sono, boa sorte aí. Porque hoje de verdade eu não tenho medo nenhum. É bizarro isso. E é bizarro pensar que há um ano atrás, mano, quando veio esse rolê à tona, quando eu fui falar pra minha mãe pela primeira vez, já namorava aqui, já era casado basicamente, e eu precisei falar da minha boca pra minha mãe, eu chorava igual uma criança o dia inteiro. Outra coisa que eu tinha muito medo era o meu trabalho. Eu sei que isso, gente, assim como esse vídeo inteiro, ele é muito relativo. Porque eu tenho um tipo de trabalho, eu tenho um tipo de amigo, um tipo de família, um tipo de relacionamento, e talvez você possa ter outro, ou possa ter igual também. No meu trabalho, eu já era youtuber, e eu tinha muito medo, assim, por mais que eu sabia que
que muita gente já desconfiava. E eu sei que a maioria dos LGBTs ficavam comentando, nossa, tipo, Kleber tava na cara, blá, 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 blá. Inclusive, gente, um parênteses, não façam isso. É putamente chato. Porque o que mais acontece com influenciadores LGBTs que estão pra se assumir e tal, é todo mundo fica, você é, fala. Aí na hora que a pessoa vai lá e fala, todo mundo fica comentando, nossa, não precisava nem falar, tava na cara. Nossa, tava na cara. Então por que perguntou? Que saco! Enfim, passou esse momento. Enfim, eu tinha um problema gigantesco com isso, porque juntou todo esse rolê da minha aceitação, também com eu precisar falar na internet, uma galera me pressionando por esse ser o meu trabalho, e eu tinha um puta medo, sei lá, de me assumir e no mês seguinte perder todos os jobs, perder contrato e nenhuma marca queria me patrocinar, porque eu era viado. E graças a Deus não aconteceu isso, assim, inclusive só aumentou. Inclusive eu tenho que agradecer muito a vocês aí, que muitos de vocês me apoiam de verdade, assim, do fundo do meu coração. Vocês são... É bizarro, assim, é bizarro o quanto eu gosto de vocês. Eu sei que parece muito família Restart, mas não é isso, eu juro. É que assim, vocês me apoiam demais, eu sinto que vocês... A gente tem uma energia, sabe? Porque eu sei que algumas pessoas olham pra mim e falam, nossa, meu sonho é ter a segurança e a família que aceita e do Clébio. E não é assim. Eu percebi isso, mano, que eu tava na faculdade discutindo com alguns amigos meus. E eu comecei a falar o rolê que foi com alguns amigos meus, com a minha família. E vários dos meus amigos que me acompanham aqui falaram, Clébio, nossa, eu não imaginava. Você grava um monte de vídeo de viado, você... E tem esses problemas? Tem! A diferença é que eu simplesmente liguei o foda-se, sabe? Então se alguém vem criticar, se algum amigo fala, putz, não vou mais falar com você, eu falo, que pena, véi. Beijão. Agora, com os meus amigos e com minha família, foi um rolê um pouco diferente. Ah, antes disso, não esqueça de deixar o like aqui de baixo, se inscrever no canal. Se você gostou desse tipo de vídeo, quer mais vídeos assim, quer mais vídeos desse, contando as minhas experiências, pode ser com causas LGBTs ou com outras causas também, comente aqui de baixo coisas que você tá precisando aí e que eu posso conversar com você. Ou se você quiser outro vídeo também diferente, também comenta aqui de baixo. E manda pra um amigo seu que tá precisando, manda no grupo de WhatsApp lá que tem seus amigos LGBTs tudo, ou manda pra um amigo que tá passando por esse momento e que você quer saber, que você acha que esse vídeo pode ajudar ele, ou ela, ou eles. Com os amigos foi um pouco diferente. Por quê? Eu já tinha mudado pra São Paulo sabendo, tá ligado? Eu já sabia que eu tava naquele rolê. Então assim, aqui em São Paulo, todo mundo que eu conhecia, eu já falava de cara. Não tinha caô nenhum em falar. Todo mundo sabia, assim, todo mundo, pai de amigo, youtubers e tal. Eu só pedia pra não falar pra internet. Inclusive aconteceu várias vezes eu gravar com Elora, blogueirinha e tal, que as pessoas chegavam e começavam a puxar assunto do meu namoro e eu falava, tipo, gente, desculpa, assim, eu quero muito falar, quero muito. Mas assim, meus pais não sabem. Eu achava que era uma falta de respeito falar com a internet inteira antes de falar com os meus pais. Claro que eu não acho que isso é uma regra, mas no meu caso, no relacionamento que eu tinha com eles, sabe? Por mais que eu sempre tive um empecilho muito grande com eles por essa questão, a gente tinha uma amizade boa, sabe? Então eu sabia que eles tinham problema com essa questão, mas com todo o resto eles eram pessoas maravilhosas. Então não tinha por que eu ser babaca com eles, sabe? Então foi uma escolha que eu tive e que pra mim foi ótimo, não me arrependo. Então assim, eu não sofri muito disso aqui em São Paulo, porque isso já sabiam, inclusive as pessoas... Mano, acontecia várias vezes, igual quando eu conheci o Igor Sarinja, foi um dos primeiros youtubers que eu conheci, assim, na vida. E eu lembro que eu vim pra São Paulo, assim, marquei um rolê com ele, falei, ah, vamos sair e tal. Nisso já chegava lá com um Cris, assim, aí ele falava, quem é essa pessoa? Aí eu, ai, meu namorado. Então ela ficava tipo, você namora? Como assim? Então assim, eu não tinha caô de falar. Meu caô maior foi com as pessoas do interior, das pessoas da outra cidade. E assim, as únicas pessoas que eu tive, que eu senti a necessidade de parar e contar, foram os meus dois melhores amigos, assim, que estavam comigo em todo momento, sabe? Pra mim, gente, foi muita sorte, muita sorte. É que eles foram muito de boas, muito. Mas assim, eu sempre carreguei isso, sabe? Por mais que eu não fosse uma pessoa que militava com causas LGBTs, porque eu tinha medo das pessoas descobrirem e tal, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre defendi outras causas, sabe? Eu nunca deixei alguém ser racista perto de mim, gordofóbico perto de mim, ou deixar ser xenofóbico perto de mim. Por mais que eu não tava nessas causas, quando eu tava no meu rolê com os meus amigos branco, héteros, eu sempre era a pessoa que falava, não, gente, para, tá feio, sabe? Eu não tava no meu lugar de fala, mas eu também não podia deixar as pessoas serem babacas, assim, aleatórias, sabe? Então, por mais que eu não militasse, eu era a pessoa que falava, tá feio, sabe? Não. Então as pessoas já sabiam desse meu lado. E querendo meus amigos que já estavam comigo há muito tempo e eram os meus melhores amigos, eles só eram meus melhores amigos porque eles pensavam assim também, tá ligado? Que se fosse uma pessoa babaca, eu nem... contaria. Então eu tive muita sorte com os dois. Inclusive, mano, teve um desses meus amigos que depois pegou um cara ainda, mas falou assim, ai, Clébio, eu não gosto. Eu falei, de boa, sabe? Não sou heterofóbico, tá tranquilo. Eu achei muito legal, sabe? Porque depois que eu contei pra esses meus amigos, eu senti uma evolução neles também, sabe? Porque antes
de eu ter falado com eles, como assim, eu vivi no meio, mano, que era muito heterotop. O meu meio, assim, gente, na minha cidade, meio que não tem, entre aspas, assim, não tem pessoas assumidas e tal, LGBTs. Assim, era sempre aquele caô que era o LGBT, o cabeleireiro da cidade, acabou, e é isso que se resume, sabe? E eles não conheciam o outro lado. Então, por mais que antes de eu me assumir, era aquela coisa assim, ai, não tenho nada contra LGBTs, mas não tenho amigo, depois que eles viram que eu assumi e que eu não tinha mudado nada, eu senti que eles evoluíram muito mais nessa questão, sabe? Hoje em dia eles super defendem e tal, e não tem medo de falar dessas coisas, sabe? Eu senti uma evolução, tipo, gigantesca neles, porque eu acho que antes tinha aquele medo, tipo assim, nossa, não odeio gays, mas tenho medo de um gay me agarrar na rua, e depois que eles viram que eu tava lá no rolê, eles falaram, nossa, tá, se o Clébio então assim, tá tranquilo, né? Então assim, sério, eu senti uma diferença gigantesca neles, assim, como pessoas evoluíram demais. E assim, eu senti também que algum desses meninos, que era meio que um grupinho com 7 meninas que eu andava, algum deles, assim, viraram, assim, não são babacas, mas também não me seguem mais no Instagram, tudo mais, mas assim, mudou nada na minha vida, tá tranquilo também. Ah, gente, eu tenho muita sanigora, sabe? É porque eu sou assim, se a pessoa não me quer ter com ela, pra que eu vou forçar? Sabe? Tá, posso ficar triste um dia, 2 dias, no outro dia, crio um amigo no Instagram, chama alguém na DM e fala, oi, vamos ser amigo? Já com a família é um pouco diferente, porque não dá pra acontecer isso, né? Com a minha família foi mais ou menos o seguinte, eu já contei aqui num vídeo no canal, inclusive, vou ver se deixa aqui de cima, ou procurei no canal, o dia que minha mãe descobriu, blá 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 blá, sobre minha mãe ter descoberto, só que minha mãe descobriu e ela acabou ficando como uma página passada, uma coisa da idade, blá 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 blá, mas querendo ou não, no fundo, sempre fica aquela pulguinha, né? Então assim, quando eu fui contar, já meio que tava na cara. Se vocês quiserem também, além do vídeo da aceitação que eu já prometi, eu posso contar o dia que eu realmente parei e falei com a minha mãe e com meu pai. Comenta aqui se vocês quiserem. Mas realmente, sobre a diferença depois de ter contado isso, mano, foi muito louco. Assim, quando minha mãe tava descobrindo, assim, eu já sabia que ela sabia, mas a gente não conversava sobre isso. Minha irmã sempre me contava que ela chorava muito, ela ficava desesperada, ela tinha medo, e tudo que ela via relacionado a eu e meu namorado, ela chorava. E eu sabia que era o momento, sabe? Eu acho que o maior problema é que meus pais são muito cristãos, protestantes, enfim. E eu sabia que teria um problema muito grande com isso, com a religião. Inclusive ainda tem. Eu acho que hoje o maior problema, assim, 80% do problema é a religião. Mas assim, já mudaram completamente. Inclusive depois desse rolê de eu ter falado, eu já fui viajar com ele e com a minha família junto. E claro que tem aquele baque, assim, claro que eu não espero que seja a melhor coisa do mundo, do dia pra noite. Até porque não acontece isso nem com alguns namoros héteros, sabe? A minha família é muito fechada pra relacionamento, assim. Até das minhas irmãs que tem um relacionamento hétero, tem muito essa coisa de, tipo, não dorme junto com o namorado, não fica no quarto, não fica sozinho, blá blá blá. Por mais que saiba que ela faz tudo lá na casa dela, faz. Mas assim, sabe aquele negócio que os olhos não veem, o coração não sente? Esse negócio aí. Então eu queria respeitar por esse outro lado também. Mas assim, foi assim pra minha família, com meu pai, pra falar a real com meu pai, assim, sabe? Mas até hoje eu nunca parei e falei assim na cara, sabe? Mas precisava, né? Mas assim, também eu sinto que hoje eu não preciso, porque assim, já passou desse estágio. Com a minha mãe eu parei e falei, ela ficou bem mal, ela ficava me ligando, falando, você tem certeza, blá blá, você não vai se arrepender. Só que já mudou muito o caô, assim, não tá ainda no 100%, não é aquela coisa assim, ai, nossa, que orgulho do meu filho que vai casar com outro homem. Mas já mudou muito. Inclusive, teve um dia desse, foi o dia que mais me chocou da vida. Tava no telefone de boa com minha mãe, do nada minha mãe começou a falar de casamento. E eu fiquei assim, mãe, Tudo certo, tudo bom contigo? fiquei levemente chocado, sim. Assim, ela não falou do jeito assim, nossa, quero muito, você precisa agora. Mas ela tocou no assunto, sabe, para as questões jurídicas e tudo mais, tá ligado? Mas só ter tocado no assunto e não ter chorado, já senti uma evolução. Eu acho que eu tive uma sorte gigantesca também de como eu vim pra São Paulo, comecei a trabalhar muito cedo. Eu saí do ensino médio e eu já era youtuber, então eu saí do ensino médio e já vim direto pra São Paulo. Eu tive essa questão desse tempo de respiro, essa questão monetária, gente, é muito importante. Assim, eu sempre falo, se você tiver medo de falar, espera ter seu trabalho, sua renda, se manter pra depois falar, porque isso dá uma segurança gigantesca mesmo. Eu acho que é uma das coisas que mais muda de ter segurança, sabe? Só de você saber que se seu pai for brigar com você, você tem como se manter sozinho. Nossa, dá uma segurança gigantesca, dá um alívio, assim, gigante mesmo. Ai, mas outra coisa que me aliviou muito também é que quando eu fui me assumir todo esse rolê, eu já namorava. Inclusive, tenho que agradecer muito ao Cris, muito mesmo, porque de verdade, eu acho que se não fosse por ele,
Não. Só que eu acho que hoje, assim, olhando pra trás, as coisas que mais me deram segurança na hora de falar, eu acho que foi eu me manter e também ter uma pessoa no meu lado que me apoiou muito, sabe? Não tô falando que você tem que namorar pra assumir, nada do tipo, mas ter alguém, um amigo, sei lá, um colega, um primo, que você possa conversar, que você sabe que vai te entender, que você pode contar, que você pode parar pra chorar, tá ligado? Eu acho que é muito importante também. Enfim, fazendo um resumão, comigo mesmo, foi uma coisa muito boa que me transformou o meu medo pra orgulho. Com o meu trabalho foi maravilhoso, Eu acho que foi melhor pra mim ter me assumido do que não ter assumido, porque talvez se eu fosse hétero, eu estaria pobrezão, e hoje em dia eu tô tranquilo. E vocês também, né, que indiretamente, por mais que vocês sejam meus amigos, que eu converso com vocês, estou aqui abrindo meu coração, isso aqui também é meu trabalho, indiretamente, e assim, foi ótimo, vocês são muito fiéis, vocês gostam muito de mim. Quando eu falo merda, tem gente que vai lá no Twitter e fala, putz, Kleber, não gostei disso, não faz mais, eu não faço mais, e a gente vai conversando. Eu acho muito legal essa ligação, que pelo menos que eu sinto, não sei se vocês sentem aí também. Se vocês sentem, comenta aí de baixo também, faz um textinho aí pra aquecer meu coração. Mas eu sinto que a gente tem uma ligação muito forte, isso é muito louco. E eu sinto que muita dessa ligação que eu tenho com vocês é muito disso, de eu entender a dor de vocês, vocês entenderem minha dor, tá ligado? Alguns vídeos como esse pode ajudar vocês, sabe? Teve vídeos pra mim, quando eu tava me aceitando, tinha vídeo da Lu e Ponto, da Elora, da Nathalie, de uma galera que me ajudou muito. E assim, eu sinto que é um carinho diferente do que um youtuber que você para apenas e vai rir. É diferente quando alguém te ajuda. E eu sinto muito essa ligação, é muito louco. E obrigado, de verdade. Sobre os meus amigos, alguns partiram, sim, mas o mais louco foi que os que partiram eram os menos importantes, sabe? Os importantes de verdade ficaram. O mais legal é que depois que eu me assumi, os amigos que vieram depois eram muito mais fortes, sabe? Eu acho que essa coisa do LGBT, de ter a dor e ter causas parecidas e um saber o que o outro tá sentindo, junta muito mais, fortalece muito mais, é muito louco. Sobre meu relacionamento, mano, assim, é muito... Eu sei que é meio louco falar, mas assim, eu nunca tive nada pra reclamar do meu relacionamento. Às vezes eu até falo com o Cris assim, eu falo, Cris, é tão perfeito, que às vezes eu tenho medo de dar porque a gente se dá muito bem, é muito louco. Mas eu acredito que acabou fortalecendo a gente ainda mais. Eu acho que a gente parou de se ver como namorados, começou a se ver como namoridos e... Entendeu? Eu sinto que depois disso também, depois de a gente ter falado e sentir um abraço de vocês, um abraço da nossa família e tudo mais, a gente começou a ter uma visão mais longa distância, sabe? De comprar casa e se planejar, do que antes era um namoro, como outro qualquer, e começou a virar algo muito mais, não sei, sabe? Tipo assim, que eu vejo um futuro, digamos assim. E pela minha família, como eu falei, não tá no perfeito ainda. Assim, eu sempre tive muito aquele sonho, como eu falei, gente, eu sempre fui muito princesa da Disney e tal. Então eu sempre tive muito aquele sonho de, sabe, ir pra almoço de domingo com todo mundo junto, e juntar as famílias, e viajar com meu pai, com o pai dele, com a mãe dele. Então assim, não chegou nesse estágio ainda, mas espero que um dia possa chegar. Sinto que já evoluiu muito, evoluiu demais, assim, demais da conta. Tem muita coisa ainda pra evoluir. Eu tô feliz, sabe, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu acho que foi uma das melhores escolhas, assim, ter falado sobre isso. E eu acho que outra escolha muito boa foi ter esperado o tempo certo, ter me aceitado antes do que ter falado com os outros. Então, enfim, essas foram algumas coisas que eu passei e que eu acho que pode ajudar você. Não sei se vai ajudar, comenta aqui de baixo, porque eu pensei em fazer esse vídeo realmente contando do que eu sinto, do que eu passei. Não virar pra você e falar, faça isso, fala aquilo outro. Porque eu acho que não é muito assim, sabe? Eu acho que a experiência às vezes mostra muito mais do que eu parar e dar um monólogo de 10 coisinhas que você tem que fazer. Se vocês quiserem um vídeo assim também, eu posso tentar fazer, mas esse vídeo eu quis abrir meu coração pra vocês, pra gente... Sabe esse negócio da energia que eu falei no começo? Pra fortalecer ainda mais essa energia. Então eu espero que vocês tenham gostado. Beijão, gente. Não esqueça de deixar o like aí. Se você gostou desse vídeo, tá aqui até agora, acredito que você tenha gostado, né? Compartilha fazendo um favor aí. Calma que o arroto veio. Estamos em rumo a 1 milhão. Nossa, tava um momento todo fofo, né? Caguei um momento. Mas estamos em rumo a 1 milhão ainda. Então divulga pra algum amigo que você acha que vai gostar. Manda aí no grupo de WhatsApp, manda no Twitter. Grava um pouquinho da tela e posta no Instagram também, me marcando, que eu reposto um de vocês lá. Mas muito obrigado por tudo. Beijão. Falou!